Eu sou o mensageiro e no vídeo de hoje irei dar continuidade à série O Lado Obscuro do Egito, parte 2. Hoje nós vamos conhecer sobre a marca faraônica, o legado do faraó e o seu lado obscuro, o que era preciso para se tornar um faraó no Egito. Vamos estudar sobre a quarta dinastia, os seus segredos e inúmeros mistérios que influenciam a sociedade até hoje. Sentem-se, pois o mensageiro tem algo para falar para vocês. Foi criado agora o primeiro estado da humanidade, ou seja, a monarquia absoluta. O faraó agora detém poder total máximo. E um detalhe interessante, o faraó ele recebe algo que nós podemos dizer ou chamar de teofania. O faraó nesse momento ele é a encarnação de Deus. Olha só como uma coisa foi bem progressiva. Os sacerdotes prestam culto a Deus, reis prestam culto a Deus. Vemos aí a união de poder político e religioso. Depois surgem rituais de fertilidade e através desses rituais semideuses. E começa a haver construções, templos, marcas, medidas específicas começam a expandir mais e mais. E deuses começam a surgir. O mesmo Deus passeia pela história e muda apenas o seu nome. Voltando ao Egito, o faraó agora é o próprio Deus, assim dizendo. Ele é a encarnação de um Deus, é a teofania mais uma vez. O faraó, embora ele fosse Deus, ou seja, ele detém poderes religiosos e também detém poder político, e controle e poder absoluto sobre o Estado, unindo mais uma vez poder político e religioso. Estratégia essa que estava funcionando. Para estar apto a ser faraó, preste bem atenção, ele tinha que cumprir uma tarefa, tinha que passar por um ritual. Isso será dito, isso que eu vou dizer agora a vocês, foi extraído de um livro chamado de Ramsés, onde se tem uma ideia de como deveria ser esse ritual. Tanto é que não tem nada, não há registro algum de como era esse ritual e de como era feita essa cerimônia. Sabe-se, porém, que a cerimônia existia. O faraó, ele antes de entrar na cerimônia, era uma pessoa. Depois da cerimônia, ele era outra pessoa. E isso os historiadores são unânimes em afirmar. E os dados hieróglifos apontam isso. Havia um ritual para ser faraó. E esse ritual o deixava totalmente mudado. Totalmente mesmo. O seu rosto, o modo de falar, de olhar, as atitudes, o modo de agir era completamente diferente depois desse ritual, onde somente os faraós e os altos sacerdotes poderiam participar. E ninguém até hoje tem detalhes desse ritual. Só o que se sabia era que o faraó era completamente canalizado. Isso mesmo que você ouviu. Por isso que, teologicamente falando, quando Moisés foi enfrentar Faraó, ele estava indo enfrentar o próprio demônio, porque o demônio estava ali montando base e ele estava no controle de Faraó. Interessante lembrar que esse ritual é praticado até hoje no satanismo moderno. E até hoje o ritual de iniciação no satanismo moderno tem elementos que eram utilizados na época do ritual de iniciação para ser um faraó. Foram preservados esses ritos até hoje. O tipo de cerimônia é muito semelhante ao que era
utilizado na época do Egito Antigo, segundo o que um grupo de satanistas autodenominados a Irmandade afirma. A quarta dinastia teve início no Antigo Império. Foi a época de Khephren e Miquerinos, responsáveis pelas grandes pirâmides de Gizé e a Esfinge. A quarta dinastia foi um plano mestre. Ela veio a definir formatos, proporções específicas na arte da arquitetura. Um parêntese aqui. Na quarta dinastia era a época das pirâmides. Foram 31 dinastias. Estamos aqui ainda no Antigo Império. A pergunta é, por que nenhum outro faraó tentou fazer uma outra pirâmide ainda maior? Hoje, se você faz um prédio de 40 andares no Brasil, os japoneses fazem um de 60 andares. Os americanos fazem um de 80. Parece até uma competição natural entre o ser humano. E os faraós queriam deixar uma marca chamada faraônica, de grandeza e de poder, de opulência. Mas por quê? Nunca mais se ouviu falar de pirâmides. Porque nunca nenhum outro faraó em nenhuma outra dinastia mais avançada e mais moderna, com mais conhecimento, tentou fazer outra pirâmide. Fica aí a pergunta. Aparentemente, esse segredo foi guardado e só foi passado para alguém da quarta dinastia. Foram 31 dinastias. Nunca ninguém conseguiu e nenhum outro faraó fez pirâmides. Só nesta época e nunca mais. Hoje, o homem não consegue reproduzir. Já tentaram fazer pirâmides, mas eles não conseguem, simplesmente desmoronam. Não conseguem fazer exatamente como aquelas do Egito, ou seja, elas são impossíveis de ser reproduzidas. Nós vamos entender isso mais adiante. O Médio Império vão ter 12 dinastias. E o Novo Império, do ano 1550 a 1075 a.C., vão ter 18 dinastias. Fizeram parte desse período Akhenaton e Tutankhamon. Guardem esses nomes, pois serão importantes neste estudo. E outra coisa importante nesse estudo é a 19ª dinastia, onde reinaram Ramsés I, Sete e Ramsés II. Outra coisa interessante é, sabemos que Ramsés I existiu, pelo fato que tem Ramsés II. Isso é lógico. Mas, detalhe, todos os faraós deixaram uma marca em estátuas. Nenhum faraó passou pela história sem deixar uma estátua, uma marca, um hieróglifo que contasse a sua história. Só que de Ramsés I não tem nada. Quero lançar um desafio a vocês. Tentem pesquisar sobre este faraó, o Ramsés I. Vocês não encontrarão absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, nenhum dos egiptólogos que pesquisei soube explicar tal motivo, porque esse faraó não tem nenhuma estátua, uma pintura, não tem nada da vida dele. Mas um dos inúmeros mistérios do Egito. Especula-se que se havia alguma coisa foi saqueada, foi roubada, mas acharam de quase todos os faraós, mas de Ramsés I, nada. Alguma coisa aconteceu com Ramsés I. E isso nós vamos entender mais para frente. Qual era a crença dos egípcios? Eles criam na vida após a morte e tinham vários ritos para garantir a vida após a morte. E um deles era sacrificar um gato quando um faraó ou sacerdote ou alguém da nobreza do Egito morria. Como já dito antes aqui no canal, no vídeo, os animais podem ver espírito. Depois confiram, deixarei o link aqui na descrição. Eles acreditavam que o gato poderia achar o caminho para o outro lado com mais facilidade. Eles também prestavam cultos aos mortos. Eles tinham até o livro dos mortos. Livro esse que não é um livro em que você compra em uma livraria ou baixa em PDF pela internet. Esses que você compra
é uma réplica mal feita, acrescentada de outros dados e suposições. O verdadeiro livro dos mortos está bem guardado em secreto segundo o satanismo, e hoje ele é traduzido em vários idiomas, e inclusive o português do Brasil. Todos esses livros de bruxaria, magia negra, ocultismo, são apenas pequenos fragmentos desse livro perturbador. Eles tinham várias tumbas imponentes e hieróglifos. No Egito, existiam padrões rigorosos e definidos. Não tem nada meia-sola no Egito. Lá tudo é de primeira. Tudo é feito com muito zelo, com muita dedicação. Alguma coisa estava sendo ensinada para eles. Um princípio estava sendo ensinado. Deus também pede zelo nas suas coisas. A arca foi construída sobre medidas específicas. O templo foi construído diante de medidas específicas. O tabernáculo também foi com tudo. Deus foi muito específico e das medidas e tamanhos, proporções, materiais. O diabo está conhecendo alguns segredos aí. Ele sabe de algum segredo e está ensinando ao homem. Os egípcios acreditavam em uma parte imortal do espírito e eles chamavam essa parte de Ka. Havia um rito por onde o faraó renovava o seu Ka através de um ritual, por magia, mas ninguém sabe por onde era feito, apenas se sabia que existia. O Ka dos deuses também poderia habitar estátuas, por isso havia muitas imagens. Eles acreditavam que a energia dos deuses poderiam habitar as estátuas, por isso havia muitas imagens e daí foi de onde surgiu essa cultura de adorar imagens, principalmente no Brasil, onde a Bíblia condena esta prática. Se você observar no Salmo 115 e no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, você verá uma base de 15 versículos que fala exatamente sobre os ídolos pagãos, sobre as imagens de esculturas fundidas. Havia também as pirâmides falsas, as saquaras, como encontradas em Maia e com degraus e muito diferente das pirâmides de Gizé. As pirâmides também eram utilizadas em rituais. E já havia no Egito cultos de zoomorfismos. Essa prática começa com os arcádios, da criação dos seres híbridos, e os egípcios refletem essa prática também. E o antropomorfismo, deuses em formas humanas. Tudo dentro do Egito havia extrema complexidade. Como já dito, na era egípcia, lá nada era de meia só, tudo era de perfeita qualidade por ali. Havia também muitos deuses poderosos no Egito. Horus, deus com corpo de homem e cabeça de falcão. Muitos faraós encarnaram esse deus. Horus era filho de Osíris, que também era chamado de Senhor dos Mortos. Ganhou esse título porque ele acabou sendo morto por seu irmão Sete. Depois foi ressuscitado pelos poderes mágicos de Ísis. Como ressuscitou, também é conhecido como Deus Sol, Deus da água, da vida, ligado a elementos de poder. E é quem julga os mortos e decide aquele que vai voltar, encarnar ou reencarnar ou não. Bom, esse foi mais um vídeo falando sobre o lado obscuro do Egito, a segunda parte. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro desse canal. Se inscreva no canal e curta a nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Abraços do Mensageiro.